Feche os olhos, se puder, e escute. Esse não é o som das ondas. É o uivo do vento num fiorde congelado. Sinta o ar. Não é sal do mar, mas a fumaça de uma fogueira de turfa e o cheiro de pinho e lã molhada. Nossa bússola hoje não aponta para uma batalha. Ela aponta para o coração da sobrevivência, para o interior de uma grande casa de madeira, onde uma comunidade inteira se abriga do mundo. Hoje não vamos apenas falar sobre os vikings. Vamos viver o inverno inteiro com eles, da primeira neve até o degelo final, para entender o que realmente forja o espírito desses navegadores. Acomode-se, a noite será bem longa. O outono na Noruega do século X depois de Cristo não se despede gentilmente. Ele é arrancado da paisagem com fúria, com a fúria de ventos gelados que descem lá das montanhas, trazendo um cheiro metálico de neve. Para o clã que vamos acompanhar agora e que vive aninhado neste fiorde, os sinais são inconfundíveis. É preciso agir rapidamente. O último dos navios dragão, a alma aventureira dessa comunidade, foi arrastado para a segurança da terra. A hora de ir para o mar já acabou. A quilha dessa embarcação, que provou o sal de costas muito distantes, repousa agora sobre rolos de madeira, coberta por peles para protegê-la do gelo que virá. O trabalho de meses de exploração e comércio terminou. Agora, começa outra batalha, a da sobrevivência, e ela vai durar alguns meses. Nos campos, os últimos grãos de cevada já foram colhidos. As despensas de pedra estão cheias de peixe seco, carne salgada, queijos duros e barris de hidromel. Cada dia que passa, o sol parece mais fraco, apenas um disco pálido e distante que mal consegue aquecer o ar. Ele nasce mais tarde e morre mais cedo, e sua luz dourada se transforma num azul muito frágil e melancólico. E então, sem outro aviso, ela chega, a primeira neve. Não como os flocos suaves e bonitos de um cartão postal, mas como agulhas finas e cortantes levadas pelo vento. Em poucos dias, o mundo verde e marrom que as pessoas conheciam se rende a um branco ofuscante e implacável que toma conta de toda a paisagem. Os sons da floresta são abafados. O murmúrio do rio se torna mais lento, mais grosso. As bordas do fiorde, que antes eram a porta para o mundo, começam a se render ao poder do gelo. O som do mar se partindo contra a costa é substituído pelo estalar sinistro de placas de gelo se formando. É como uma prisão que está se fechando em torno das pessoas. Diante deste cerco, a resposta da comunidade é se voltar para sua fortaleza, a sua arca protetora, a grande casa comprida, ou Langus. Vista de fora, ela parece mais uma criatura da própria terra do que uma construção humana. É uma estrutura longa e baixa, com mais de 20 metros de comprimento, com paredes curvas, feitas de postes de madeira robustos e preenchidas com painéis de vime e de barro, ou então com blocos de turfa. Elas imitam o casco de um navio virado. O teto é coberto por camadas de casca de bétula e relva, e está agora congelado, uma carapaça protetora contra o frio. A única prova de que a vida ainda existe por ali é a fumaça preguiçosa que escapa de uma abertura no ponto mais alto do telhado. Ela sobe, se mistura com o ar gelado e então desaparece. Com um rangido pesado, a grande porta de carvalho se fecha. E a vida do clã se retira do mundo exterior. Nos próximos meses,
este será o seu mundo. Entrar na casa comprida é como entrar no ventre de um animal adormecido. A mudança é instantânea e avassaladora. A primeira coisa que te atinge não é a visão, mas o cheiro. É uma mistura densa, quase se pode pegá-la com as mãos. A fumaça acre da fogueira de turfa que queima sem parar. O odor da resina dos pinheiros que formam a estrutura. O cheiro de corpos suados, de lã úmida secando perto do fogo, da gordura de porco que foi preparada para a refeição da noite. E em meio a isso tudo, o odor pungente e animal das poucas vacas e ovelhas abrigadas na extremidade mais baixa da casa. O calor corporal dessas criaturas é um recurso valioso demais para ser deixado de fora. Os olhos demoram um pouco para se ajustar. Não há janelas. A escuridão é a norma, e a única fonte de luz é a longa e estreita fogueira que corre pelo centro do chão de terra batida. As chamas dançam e projetam sombras enormes, grotescas, nas paredes, transformando pessoas em gigantes e ferramentas penduradas em monstros adormecidos. O som também é um universo à parte. O crepitar constante e reconfortante do fogo é a batida do coração desta casa. Sobre ele sobrepõe-se um uivo fantasmagórico do vento lá fora. Um lembrete constante do inimigo que espreita o tempo todo. Dentro da casa, os sons da vida. O choro abafado de um bebê, o riso baixo de duas mulheres consertando uma túnica, o clique seco das peças de um jogo de tabuleiro e o ritmo constante e meditativo do tear vertical, onde os fios do destino e da lã se entrelaçam. Aqui a história oficial nos dá a mão. Escavações em sítios como a Fortaleza Circular de Firkat, na Dinamarca, ou em aldeias reconstruídas como a de Borg, na Noruega, confirmam cada detalhe desta arquitetura. A longa fogueira central, os bancos de madeira que serviam de assento durante o dia e de cama durante a noite, a ausência de divisórias internas. Tudo aponta para uma vida intensamente comunitária. Arqueólogos encontraram os restos desta vida: pentes de osso, contas de vidro, fusos de fiar de pedra-sabão e peças de jogos esculpidas, testemunhas silenciosas de longas horas passadas na penumbra, na proteção do inverno. E neste microcosmo, a ordem social é clara e muito visível. No centro exato da casa, no ponto mais quente e iluminado, fica o assento alto. É aqui que se senta o chefe do clã. É o seu lugar de honra, de onde ele distribui justiça, comida e liderança. Sua família ocupa os espaços mais próximos. Ao longo dos bancos laterais, as outras famílias se acomodam, e a distância do centro reflete o seu status na comunidade. A privacidade, como a conhecemos, é um conceito estranho. Não existe simplesmente. Cada discussão, cada afeto, cada doença acontece à vista de todos. Esta não é uma existência de contemplação passiva. A vida aqui dentro é uma preparação constante para a vida lá fora. O sol pode ter abandonado o mundo por enquanto, mas aqui dentro, neste universo de madeira e de fumaça, cada par de mãos precisa ter um propósito. A sobrevivência ao longo inverno não dependia do heroísmo das batalhas, mas da tirania da rotina e do trabalho incessante, que transformava a escuridão em esperança. Um trabalho que começava antes mesmo da pálida luz do dia se dignar a aparecer lá fora. É isso que vamos acompanhar agora. Na escuridão da casa comprida, o tempo não é medido pelo sol, mas sim pelo ciclo das necessidades humanas. O despertar é um movimento lento, que não é guiado pela luz, e sim pelo frio que vai se infiltrando no meio das peles dos animais,
ou pela fome que rói o estômago. Uma mulher mais velha, cujo rosto é uma inscrição viva dos invernos passados, é a primeira a se mover. Sua tarefa é a mais sagrada de todas: alimentar o Langeld, a longa fogueira central. Com gestos ensaiados de quem faz isso há muito tempo, ela ajeita as toras e adiciona mais turfa seca. E as chamas alaranjadas se reavivam, empurrando a escuridão para as paredes mais uma vez. A primeira refeição do dia é frugal e funcional. Uma tigela de madeira com um grotte, um mingau quente e espesso de aveia e cevada. Talvez com um pedaço de queijo duro ou uma colher de mel para os mais afortunados. Cada bocado é energia, é combustível para o trabalho que virá. Depois, as primeiras tarefas coletivas. Um jovem leva um balde de água para a vaca solitária, abrigada na extremidade da casa, enquanto sua irmã lhe traz um feixe de feno seco. O leite que esse animal dá é um luxo, um tesouro de gordura e de vida em meio à monotonia da dieta do inverno. Perto do calor do fogo, o mundo dos homens é um mundo de manutenção e de preparação. O cheiro de couro e o som do metal contra a pedra vão preenchendo o ar aos poucos. Um homem cujo corpo forte foi moldado por verões com muito remo e muito combate. Não está agora forjando uma nova espada. Esse trabalho barulhento consumiria um estoque precioso de carvão. Na verdade, ele está sentado num banco baixo. A luz do fogo está dançando na lâmina do seu machado de guerra, o Skegox. Com uma pedra de amolar, ele passa pela lâmina repetidamente, um som sibilante, quase meditativo. Ele não está só afiando uma ferramenta. Está cuidando de uma extensão do seu próprio braço, um símbolo do seu status como homem livre e sua responsabilidade de proteger o clã. Ao seu lado, outro homem trabalha o couro. Usando um raspador de osso, ele limpa uma pele de veado esticada em uma moldura de madeira. O trabalho é físico, repetitivo e o cheiro é forte. Mas desta pele poderão nascer sapatos que protegerão os pés do gelo, bainhas que guardarão as lâminas preciosas e bolsas que vão carregar as provisões nas longas jornadas que virão. Tudo aqui é como um investimento no futuro. Num dos cantos mais escuros, um avô está ensinando ao neto como esculpir um pedaço de bétula. Seus dedos nodosos guiam as mãos pequenas do menino. Talvez eles estejam fazendo uma colher nova, ou quem sabe um pequeno cavalo de brinquedo. Um desses artefatos de ternura que a arqueologia por vezes revela. Lembrando que, mesmo na rudeza da era viking, a infância também existia. Mas se o som do trabalho dos homens é esporádico e metálico, o som que define o inverno na casa comprida é o ritmo constante, o coração têxtil dessa comunidade. É o som do tear vertical. Ali, em pé durante horas, uma mulher experiente move o fuso para frente e para trás. Seus dedos ágeis entrelaçam os fios da lã. Os pesos de pedra-sabão, que mantêm os fios esticados, batem suavemente um contra o outro, criando uma percussão hipnótica. É fácil subestimar a importância desse trabalho. Esta lã que ela tece, o vadmal grosso e resistente, é muito mais do que uma roupa. É a economia viking em sua forma mais pura. E, ainda mais importante, é o motor dessa civilização, pois é com este mesmo tecido que serão feitas as velas quadradas de mais de 100 metros quadrados, que vão impulsionar os navios dragão através do Mar do Norte. Cada centímetro de vela, que captura o vento no verão, nasceu da paciência e da habilidade de uma mulher na penumbra do inverno. O poder naval viking não foi forjado só com machados, mas também com fusos e teares. E quem supervisiona tudo isso é a Húsfreyja, a senhora da casa. Ela não governa com a força de uma espada, mas com um poder que talvez seja ainda maior. Em seu cinto, presas a um broche de bronze,
balançam as chaves das arcas de comida. Este não é só um adorno, é o seu cetro de autoridade. Um símbolo que arqueólogos encontraram com frequência em túmulos de mulheres de alto status. Ela quem sabe exatamente quanto grão resta. Ela quem decide se a refeição de hoje será um pouco mais farta ou mais escassa. É a sua decisão que fica entre o clã e a fome. Enquanto isso, a vida segue seu fluxo. Uma menina está aprendendo a fiar, suas mãos pequenas tentando imitar a destreza da mãe. Um outro menino observa o pai consertando um escudo. O cheiro de couro e de madeira se tornam a memória dessa infância. O conhecimento é absorvido de forma natural, num aprendizado silencioso e contínuo, pois a corrente da tradição não pode ser quebrada. Assim os dias vão se sucedendo, marcados não pelo sol, mas sim pelo ritmo das tarefas dentro da casa. O trabalho incansável mantinha o frio e a fome à distância. Mantinha os corpos ocupados e as ferramentas prontas. Mas a escuridão do inverno não atacava apenas o corpo. Ela atacava a mente, trazendo o tédio, o medo e a loucura. E para combater esse inimigo invisível, os vikings possuíam uma arma ainda mais poderosa do que seus machados: o poder das palavras, o poder da linguagem, o fogo das histórias e a presença dos deuses. Deuses que você verá agora, na próxima parte da nossa história. Quando a última tigela de ensopado é raspada e os últimos resquícios do trabalho diário são guardados, uma transformação ocorre na casa comprida. O espaço, que durante o dia era uma oficina barulhenta, agora se torna um teatro. As pessoas vão se achegando mais perto da fogueira central. Seus corpos formam um círculo de humanidade contra a noite infinita. O mundo exterior, com seu vento uivante e seu frio mortal, deixa de existir por um tempo. O único mundo que importa agora é este, banhado pela luz trêmula e dourada do fogo. As sombras que dançam nas paredes de madeira não são mais apenas sombras. Elas se tornam os gigantes, os deuses e os monstros das histórias que estão prestes a nascer. É neste palco que uma figura se destaca. Poderia ser o próprio chefe do clã, ou um viajante que oferece seu dom em troca de hospitalidade. É o Skald, o contador de histórias, o guardião da memória. Seus olhos brilham com a luz do fogo e com o peso das eras que ele carrega em sua mente. O silêncio se aprofunda. As crianças que antes corriam, agora se sentam quietas, seus olhos arregalados em expectativa. O Skald respira fundo e sua voz grave e rítmica corta o silêncio. Ele não está lendo um livro. Sua biblioteca está em sua memória, forjada por uma tradição oral tão antiga quanto as pedras. Sua poesia é complexa, cheia de metáforas que desafiam a mente. Os kennings. O mar é a estrada da baleia. Uma batalha é a tempestade de espadas e o ouro é o pranto dos dragões. Cada frase é uma obra de arte, projetada para ser saboreada e decifrada. Para um chefe, ter um bom Skald na tribo era tão vital quanto ter bons guerreiros, pois eram os poemas do Skald que garantiam que a reputação do chefe ecoaria pela eternidade, o único tipo de imortalidade que um viking verdadeiramente almejava. Esta noite, a história que ele escolheu é uma de suas favoritas, uma que ressoa com a luta que todos na sala enfrentam. Ele não fala de reis distantes ou de exércitos, mas de deuses. Ele conta a história de Thor, filho de Odin, e sua jornada para a terra dos gigantes, os Jotnar. A voz do Skald pinta a imagem do deus de cabelos vermelhos, com seu martelo Mjolnir, enfrentando as forças do caos. Uma metáfora viva para a luta dessa comunidade contra a brutalidade do inverno.
Cada trovão que eles ouvem na vida real é o som da carruagem de Thor. Cada tempestade de neve é o sopro gelado de um gigante. As histórias não são fábulas, são a fórmula para entender o próprio cosmos. Uma afirmação de que, embora o caos seja poderoso, a ordem, a coragem e a força podem prevalecer. Então ele pode mudar o tom, contando sobre o pai de todos, Odin, o deus de um olho só, que se enforcou por 9 noites na árvore do mundo, Yggdrasil, ferido por sua própria lança para desvendar o mistério das runas. Uma história que ensina: a sabedoria exige sacrifícios. Ele fala sobre o Vird, o destino, um fio tecido pelas nornas no pé da grande árvore. Um destino ao qual até mesmo os deuses estão sujeitos. Um lembrete de que a coragem não está em desafiar o destino, mas em enfrentá-lo com a cabeça erguida. Mas a noite não é feita só de histórias épicas. Em um dos cantos mais calmos da sala, 2 homens estão curvados sobre um tabuleiro de madeira. Eles jogam um jogo chamado A Tábua do Rei. É uma guerra silenciosa. Um jogador, com seu rei no centro, tenta desesperadamente escapar para as bordas do tabuleiro, enquanto o outro, com o dobro de peças, o cerca implacavelmente. Cada movimento é uma lição de estratégia, de sacrifício e de como a força numérica nem sempre triunfa sobre uma boa posição. Peças de jogo como essas, feitas de osso, de vidro ou âmbar, foram encontradas por arqueólogos em toda a Escandinávia. A prova de que, mesmo em meio à luta pela sobrevivência, a necessidade de desafiar a mente era constante. Talvez, ao lado deles, o som suave de uma flauta de osso ou de uma pequena harpa acompanhe o silêncio, adicionando uma camada de melancolia a essa atmosfera. Enquanto a noite avança, a consciência do mundo invisível se torna mais forte. Os vikings não viviam sozinhos em sua casa. Eles acreditavam compartilhá-la com os espíritos do lugar. Antes de irem se deitar, era costume deixar uma pequena oferenda, um gesto de respeito para os espíritos da casa, uma pequena tigela com leite, um pedaço de pão deixado perto da fogueira. Um pacto silencioso de coexistência. Afinal, eram esses espíritos que protegiam a casa e o gado da má sorte. E a crença no poder da magia e na proteção das runas permeava isso tudo. Um amuleto com a runa Algis para a proteção, ou Ferru para a prosperidade, poderia estar pendurado no pescoço de qualquer um ali na sala. Uma prece silenciosa, gravada em osso ou madeira. As histórias e os deuses ofereciam um mapa para o cosmos, e os jogos e rituais mantinham a mente sã. Mas nem mesmo Odin poderia apressar o solstício. Conforme os dias se tornavam mais escuros, quase indiferenciados das noites, um medo primordial começava a se instalar. O medo de que, desta vez, a escuridão pudesse vencer, de que o sol enfraquecido pudesse morrer para sempre. E para combater esse medo existencial, a comunidade se preparava para o seu ritual mais vital, um apelo desesperado aos deuses. Um sombrio sacrifício de sangue para garantir que a luz retornasse ao mundo. Enquanto essas histórias teciam a tapeçaria da noite viking, eu faço uma pequena pausa nesta navegação para um convite. Se você está apreciando essa jornada profunda pela história e busca um lugar para aprender a relaxar, considere se juntar à nossa tripulação aqui no Navegante Historiador e se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você não perde os nossos próximos destinos. Eu agradeço pela sua companhia. Agora, voltemos para a escuridão. O inverno se aprofunda.
Os dias vão se tornando tão curtos que a pálida luz é apenas uma breve pausa na escuridão dominante. É a chegada do solstício, a noite mais longa do ano. Para a nossa mente contemporânea, isso é um mero evento astronômico. Mas para o clã da Casa Comprida durante o inverno, é o momento do teste supremo da fé. É o auge da batalha cósmica entre a luz e as trevas. E as pessoas aqui não são meros espectadores. São participantes. A crença é de que sem a intervenção dos moradores, o sol enfraquecido e distante poderia não ter forças para retornar. A comunidade se prepara para o seu ritual mais sagrado, o grande festival de Yuli. No centro da casa, uma tora de carvalho gigantesca, escolhida meses antes, é colocada sobre o fogo. É a tora de Yuli. Sua queima não é apenas para aquecer, é um ato simbólico. Ela vai arder durante muitos dias, um farol de calor e luz desafiando a noite lá fora. Suas cinzas, mais tarde, serão espalhadas nos campos para garantir a fertilidade, um último presente do inverno para a primavera que há de chegar. Mas a luz do fogo por si só não basta. Os deuses precisam ser fortalecidos, precisam ser lembrados de seu pacto com os mortais. É hora do Blot, o sacrifício. O chefe do clã, agindo como sacerdote da comunidade, conduz a cerimônia. A atmosfera na casa muda, as conversas param. Um silêncio pesado, carregado de reverência, toma conta do lugar e de todos. O sacrifício desta noite é um magnífico porco, o melhor do rebanho, engordado durante todo o ano para este exato momento. Ele é o animal sagrado de Freyr, o deus da fertilidade e da prosperidade. Oferecê-lo é oferecer a própria promessa de abundância futura para garantir que isso se concretize. O animal é conduzido ao espaço sagrado perto dos ídolos de madeira dos deuses. São figuras talhadas toscamente, mas que encarnam muito poder. Com uma prece sussurrada e um movimento rápido e preciso, a vida do animal é ceifada. O que se segue é o coração do ritual. O sangue, a força vital, é coletado em uma grande tigela de madeira. O chefe do clã, então, pega um feixe de ramos de abeto, mergulha esse feixe no sangue quente e asperge o seu conteúdo. Primeiro, nos ídolos dos deuses, para alimentá-los e fortalecê-los. Depois, nas paredes da casa, salpicadas de vermelho para consagrar e proteger o lar. E, por fim, nos rostos e nas roupas de todos os participantes. Esse não é um ato de violência, e sim de comunhão. O sangue aqui não simboliza a morte, mas a transferência de força de vida do animal sacrificado para a comunidade, unindo os mundos dos homens e dos deuses num pacto renovado mais uma vez. Com o ritual solene concluído, a tensão se quebra e a segunda fase de Yuli começa. A carne do porco sacrificado é cortada e colocada em grandes caldeirões para cozinhar sobre a fogueira central. O cheiro de carne enche a casa, um aroma de fartura e riqueza que contrasta violentamente com a dieta parca dos últimos meses. Este não é um banquete qualquer. É uma refeição sagrada. Ao comerem a carne desse animal, eles estão partilhando da bênção dos deuses, internalizando a força do sacrifício. Grandes chifres usados como copos, polidos pelo uso, são enchidos até a borda com cerveja forte e hidromel. O chefe do clã ergue o primeiro chifre. Por um bom ano e por paz, ele brada. O primeiro brinde é para Odin, pela vitória nas batalhas que virão. O segundo é para Freyr e Njoror, pela fertilidade da terra, do gado e das pessoas. Então os chifres vão circulando de mão em mão. Cada homem e mulher, ao receber esse cálice, pode fazer o seu próprio juramento solene, uma promessa de um grande feito para o verão seguinte, um juramento feito sobre o chifre de Yuli, testemunhado pelos deuses e por todos ao redor. Esse é um laço que não pode ser quebrado.
Enquanto a festa e a bebida aquecem os corações dentro da casa comprida, a crença no que acontece lá fora adiciona mais uma camada de temor reverencial a essa noite especial. Pois cada noite de Yule pertence à caçada selvagem. Eles acreditam que o próprio Odin, o pai de todos, lidera uma cavalgada fantasmagórica de deuses, espíritos e guerreiros mortos através do céu tempestuoso. Ouvir o som dos cães e dos cavalos no uivo do vento é um presságio poderoso, e ver a cavalgada é arriscar a própria alma. A segurança está dentro das paredes consagradas pelo sangue. O sacrifício foi feito. O banquete foi partilhado, os juramentos foram selados. A comunidade fez a sua parte, investindo o que tinha de mais valioso para persuadir o cosmos a seu favor. Agora, resta apenas esperar pela volta do sol. A fé de que a promessa contida no sangue e no fogo será cumprida. E então, um dia, algumas semanas depois, algo começa a mudar. Algo quase imperceptível no início. O sacrifício de Yule foi feito. A festa terminou. E a comunidade mergulhou de volta na longa e paciente espera. Mas após o ponto mais profundo da escuridão, a mudança, embora lenta, é inevitável. A princípio é algo que apenas se sente. Uma qualidade diferente na luz pálida do meio-dia, que parece persistir por alguns minutos a mais a cada dia que passa. Um toque de calor que antes não existia. Então os sinais se tornam audíveis. O silêncio opressivo do inverno é quebrado por um som novo. O gotejar constante da neve derretendo no telhado da casa comprida. E depois o som que todos esperavam. Um ruído profundo, trovejante, que reverbera pelo fiorde. É o som do gelo se partindo. A prisão de inverno está rachando. O retorno das primeiras aves migratórias. Seus gritos ecoando no ar frio é recebido não como um som, mas como uma profecia cumprida. Dentro da casa longa, a própria atmosfera está mudando. A energia letárgica da sobrevivência dá lugar a uma agitação focada no futuro. A grande porta de madeira, antes selada contra o frio, agora está aberta durante o dia, e um feixe de luz nova e fresca corta a fumaça, iluminando a poeira que dança pelo ar. Os animais inquietos são finalmente levados para fora, seus cascos afundando na lama e na primeira relva que teima em brotar. As conversas ao redor do fogo continuam, mas não são mais sobre os mitos do passado, e sim sobre os planos para o próximo verão. Então o coração da comunidade se desloca da fogueira para a costa, onde repousa o seu bem mais precioso, a sua esperança e a sua identidade, o navio. O grande Langskip, o navio dragão que passou meses adormecido sob uma cobertura de peles, agora desperta. O trabalho é intenso e comunitário. Todos querem ajudar. O cheiro de alcatrão de pinho quente enche o ar, o perfume da primavera viking. Os homens inspecionam cada centímetro do casco, verificando se há tábuas danificadas pela geada. Com ferramentas aquecidas, eles aplicam a mistura de alcatrão e lã nas frestas entre as tábuas sobrepostas. Um processo primitivo de calafetagem que garante que o navio seja flexível, mas estanque nas águas brutais do Atlântico Norte. Os remos são inspecionados, o leme lateral é reforçado e o grande mastro é erguido e fixado. E então chega o momento culminante da preparação. As mulheres trazem seu tesouro, o resultado de incontáveis horas na penumbra do tear. A grande vela quadrada de lã, o vadmal, é desenrolada. É uma obra de arte de engenharia têxtil, forte, densa e agora pronta para capturar o vento. Vê-la sendo içada e amarrada ao mastro é um momento de profundo orgulho coletivo.
É o ponto onde o trabalho do inverno revela seu propósito visível. O navio está quase pronto. Com o esforço de todos os braços e costas da aldeia, o navio é empurrado sobre rolos de madeira e desliza de volta para as águas escuras e frias do fiorde. O som do casco tocando a água novamente é o som da liberdade. E agora, o propósito de todo aquele inverno se revela. A sobrevivência não era o fim, era o meio. Para onde eles irão agora? Talvez para o sul, para os centros comerciais de Hedeby ou Birka, para trocar as peles e o marfim de Morsa por prata, vidro e especiarias. Talvez para o oeste, em uma jornada de exploração, buscando novas terras desabitadas como a Islândia, empurrados pela promessa de uma nova vida. Ou talvez, para alguns dos homens mais jovens e ambiciosos, a jornada seja mesmo de viking. Um verão de saques a mosteiros ricos e mal defendidos na Inglaterra, uma rota rápida e perigosa para a riqueza e, mais importante, para a glória. A despedida já é um ritual. As famílias na praia, a tensão da separação misturado com a esperança do retorno. Quando o vento favorável finalmente enche a grande vela e o navio dragão desliza para fora do fiorde, deixando a aldeia para trás, o ciclo se completa. O longo inverno foi para sobreviver, para forjar o espírito mais uma vez. O verão que agora começa é para espalhar esse espírito, para deixar uma marca indelével no mundo. Para o navegante e historiador, nossa jornada por esta aldeia chegou ao fim. Mas para os vikings, a verdadeira saga estava apenas começando. Eles estavam prontos. O mar os esperava. E assim nossa expedição pelo longo inverno viking acaba. Ancoramos nossa nau, mas a história, como o próprio mar, continua em seu ciclo infinito. Este é o navegante e historiador. Se essa jornada trouxe algum conhecimento, algum momento de paz para você, eu ficarei imensamente grato pelo seu apoio. Um simples comentário com suas impressões sobre a vida viking é como um novo mapa para as nossas futuras navegações. Compartilhar esse vídeo é como acender um farol para que outros viajantes nos encontrem. E claro, se você ainda não faz parte da nossa tripulação, a sua inscrição e o seu like são sempre bem-vindos. Eu agradeço por navegar comigo. Durma bem e até a nossa próxima expedição.